Olá, estamos de volta para falar sobre um tema muito importante aqui no Elas por Elas, Setembro Amarelo, e o porquê desse mês, e o porquê precisamos falar sobre suicídio. A nossa convidada é a psicóloga Ana Paula de Oliveira, para que a gente possa desbravar esse tema, desmistificar, para que a gente possa ajudar as pessoas que neste momento estão precisando. Ana, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Então, olá, o meu nome é Ana Paula de Oliveira, sou psicóloga, sou formada pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, e sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, né? Ana, o que é o Setembro Amarelo, né? Para que esse mês é dedicado? O que se dedica essa campanha de prevenção, né? De conscientização ao suicídio? Vamos explicar isso um pouquinho para quem nos acompanha. Então, setembro é o mês dedicado ao mês da prevenção do suicídio, né? O Setembro Amarelo, então conhecido como Setembro Amarelo. Ele foi uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Ele chegou no Brasil em 2015, fora ele já era, né? Já era abordado, mas ele chegou no Brasil em setembro de 2015, então ele visa, assim, criar estratégias de prevenção, estratégias para combater, né, o suicídio, diminuir os casos. Por que é tão difícil falar sobre isso, né? Eu penso que muitas vezes as pessoas ainda acreditam que quanto menos a gente falar, menos pessoas vão se suicidar. É o contrário. É o contrário, né? Porque pensar no suicídio é pensar também por que ele foi tratado como tabu por tanto tempo, né? Na sociedade, sendo que esse silêncio ele não contribui em nada. Porque falar com responsabilidade, falar, né? Nesse assunto tão difícil, mas falar com responsabilidade ajuda, né? Ajuda a criar estratégias de prevenção, ajuda as pessoas que estão passando por um momento difícil procurarem ajuda também, né? De um profissional. Então, é muito importante. Eu queria agradecer, inclusive, né? Esse espaço que vocês me deram, né? Para falar sobre esse assunto, né? Que é tão... é considerado como um tabu. Então, vamos desmistificar isso, falar com leveza, né? Porque a gente tem que tratar também como um assunto de responsabilidade pública. E como a gente, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto amigos, a gente pode identificar alguns sinais, alguns sintomas de que a pessoa precisa de uma ajuda e que ela pode vir a cometer suicídio, né? Como a gente pode ajudar e como identificar esses sinais? As pessoas, elas dão sinais, assim, são sintomas, né? Um dos sintomas principais é a depressão. A pessoa começa com a depressão, isolamento social, não quer sair de casa, tristeza profunda também, que é um dos sintomas da própria depressão, né? E aí cuidar com algumas coisas, por exemplo, a pessoa quer se reconciliar, ela está num momento profundo de tristeza, ela quer se reconciliar com pessoas próximas, ela fala muito em testamento, fazer um testamento, então são alguns sinais, assim, que as pessoas podem estar idealizando uma tentativa, né, de suicídio. Crianças, a gente pensa que isso não atinge crianças, adolescentes. A Leite estava pesquisando, né? O número de mortes foi recorde de crianças por suicídio nos últimos anos. E isso nos deixa muito assustados. Por que acomete também a depressão, chega nas crianças? Como é que a gente pode proteger, se é que é possível, os nossos filhos? Acredito que a pandemia agora da Covid-19, né? O isolamento social foi um agravante muito forte, né? Principalmente para crianças que não tiveram contato com outras crianças, né, não tiveram contato com a escola, então ficaram em casa, né, e a família é um fator protetivo, mas o contato com outras pessoas também é muito importante, né, e acredito que essa volta também para a escola gera bastante ansiedade, né, bastante tristeza até da falta, da separação, né, com a família. A pessoa ficou ali o tempo inteiro com a família, acabou se separando
Então, pode ser um agravante, sim, né? E aí, as crianças, assim, ter uma rede de apoio é muito importante, né? Se ver algum sinal que possa, né, a criança estar se afastando, não está interagindo socialmente, aí sim procurar ajuda, né? O psicólogo é o profissional mais habilitado, né? E em alguns casos é importante também procurar algum tratamento medicamentoso através de um médico especializado também. E identificados esses sinais, esses sintomas, né, dentro do núcleo familiar, os amigos, como a gente pode proceder, né? Como conversar sobre esse assunto? Como a gente disse, é difícil, ainda é um tabu. Como que a gente pode ajudar nesse sentido? Então, o primeiro passo é ter empatia pela pessoa, né? Não julgando, né? A pessoa já está com um julgamento interno muito forte. Ela já está com um sofrimento muito grande, né? Ela já está se autopunindo, né, internamente. Então, o primeiro passo é ter empatia, se colocar disponível para o que a pessoa precisar, se colocar ali, né, como uma forma de ajuda, de apoio para ela. Outro passo importante também é falar com ela sobre a depressão, dizer que a depressão é uma doença e incentivar ela a procurar ajuda também, né? Lembrando que o psicólogo é o profissional mais indicado. Então, falar com ela sobre a depressão, não julgar e incentivar ela a procurar um profissional especializado. A família acaba adoecendo também porque é muito difícil lidar com a depressão. Minha mãe viveu episódios de depressão profunda e a gente realmente não sabe como lidar, porque tudo muda, né? Até mesmo a personalidade da pessoa durante aquela crise, parece que ela é uma casca vazia, que nada que você faça consegue resgatar ela daquele vazio existencial. E é muito difícil. A família se culpa, depois a família fica com raiva da pessoa doente, porque quer que ela reaja de qualquer jeito, né? Todo mundo pede socorro, família pede socorro, o doente pede socorro. Precisa também do acompanhamento familiar. Com certeza, é muito importante, né? O apoio familiar e as pessoas do círculo familiar muitas vezes também precisam desse atendimento, desse suporte, né? Então, o psicólogo, né? O profissional especializado, ele vai conseguir identificar, né? Vai fazer entrevistas, vai fazer conversas, sessões com algumas pessoas da família também para identificar se alguém também precisa de ajuda. Porque um dos fatores também que a gente pode ver de risco, né, segundo a OMS, alguns dados também importantes, é o suicídio entre familiares e amigos também podem adoecer outras pessoas da família. Então, é muito importante, né, esse cuidado com a família toda em si, né. Nós falamos do que fazer quando a gente identifica esses sintomas, mas o que não fazer, que muitas vezes na tentativa de ajudar a gente acaba atrapalhando, piorando a situação, colocando a pessoa mais para baixo. O que não fazer nesses casos? Então, o suicídio, ele é executado com a finalidade de tirar a própria vida, né? Só que muitas vezes ele é executado com a finalidade de um pedido de socorro. A pessoa não quer propriamente tirar a sua vida. Ela não quer morrer, ela quer que o sofrimento pare. É isso, ele é precedido por pensamentos suicidas, ele é precedido, né, antes por tentativas, né? Então ele pode ser utilizado como uma súplica de socorro mesmo, né? Evitar julgamentos, né? A pessoa já tá sofrendo bastante, ela já tá num sofrimento muito grande. Evitar menosprezar a pessoa, né? Mostrar que os sentimentos dela importam, né? Porque o depressivo ele já tá num sofrimento grande no sentido de que ele tem dificuldade em identificar o seu valor, né? Ele já está se sentindo desvalorizado. Então, tomar esse cuidado para não menosprezar ainda mais essa pessoa com críticas. Muitas pessoas têm a mania de dizer, você tem tudo. Tá reclamando do quê? Tá reclamando do quê? Você não tem nada para se queixar na vida. Você tem família, você tem emprego, você tem comida, você tem casa, blá, 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 blá. Por que você está fazendo isso? Como se a culpa fosse da pessoa, se ela escolhesse estar sofrendo e ela simplesmente tivesse o poder de virar a chavinha e ser feliz. Pessoas mentalmente saudáveis, o que elas conseguem? Elas conseguem identificar uma solução para um problema, né? Então, conseguem focar na resolução dos problemas, dos medos, né? E as pessoas que estão em sofrimento, né? Mentalmente adoecidas, abaladas, elas não conseguem encontrar uma luz no fim do túnel, né? A única saída para elas realmente é a morte. Acho que é importante também a gente falar sobre os grupos de apoio. Aqui em Guaporé nós temos o Conte Comigo Guaporé e também o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que é muito importante e que também presta esse serviço, né? Vamos falar sobre esses serviços, né? Sobre essas redes de apoio. Isso, a família, né, é a principal rede de apoio, assim, né? Segundo, os profissionais da saúde,
né? E também tem esses grupos, né? O Conte Comigo, que é aqui da nossa cidade, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número é 180, né? Caso alguém estiver numa situação muito difícil e quiser um atendimento imediato, atendimento não, porque eles são pessoas especializadas para tratar sobre este assunto. Então, é uma eles... conversa. Isso, você vai, faz uma conversa, eles tentam acalmar a pessoa, amenizar, né, os riscos. E também os psicólogos, né, entrar em contato com o psicólogo. Se o profissional não puder naquele momento te atender, ele com certeza vai te indicar alguém que possa lhe atender nesse momento e vai encontrar uma saída. Então, são essas redes que ajudam muito, assim, a pessoa a amenizar os riscos e aí, com o tempo, né, fazendo o tratamento e se libertando disso. As redes sociais são muito importantes. Nós estamos aqui numa rede social falando sobre um assunto tão importante quanto esse, só que, por outro lado, a gente vê também que se torna muito perigoso, principalmente para os jovens, para os adolescentes. Já acompanhamos notícias de grupos que acabavam incentivando o suicídio coletivo, brincadeiras perigosíssimas envolvendo crianças, jogos, desafios, e isso acaba levando as pessoas à morte, é muito sério. Como é que os pais também, todos nós, podemos nos prevenir com relação a isso? As redes sociais, né, elas estão se tornando cada vez mais perigosas, assim como elas trazem benefícios, né, como agora nós estamos aqui informando, né, sobre o assunto importante, elas também trazem riscos e perigos. A questão do bullying, né, dos haters, né, hoje em dia que comentam coisas maldosas e acabam adoecendo as pessoas que estão ali por trás, né. E muitas vezes essas pessoas que cometem esses crimes, que é um crime, né, esse crime, elas estão por trás de alguns perfis falsificados, falsos, né, não demonstram a sua verdadeira cara. Então é importante que os pais, né, as pessoas que estão ali cuidando dessa criança, dessas pessoas, tenham o cuidado de monitorar, né, fazer um monitoramento daquilo que a criança está acessando, do que ela está olhando, as pessoas que comentam nas redes dela, se for um perfil aberto. Então tomar esse cuidado, né, de estar sempre ali observando tudo o que se passa nas redes da criança, né. E como identificar, Ana, se eu preciso de uma ajuda psicológica? A gente falou sobre identificar as pessoas que estão à nossa volta, né? Mas como eu posso identificar que eu preciso de uma ajuda profissional, de um psicólogo? Quais pontos eu posso analisar em mim? Como eu já coloquei, então, na questão de que você observar uma tristeza profunda, que está muito triste, não consegue fazer com prazer as coisas que fazia antes, né? Realizar atividades cotidianas do dia em que você realizava normalmente, não sente vontade. E também lembrar que cada indivíduo é único. Então, pode ser que uma pessoa sinta sonolência excessiva, né, por exemplo, e a outra insônia. Então, cada um vai somatizar de uma forma. Então, é importante observar sintomas de que como você vivia a sua vida normalmente, né? E o que está te afetando que vai causar esse adoecimento mental, né? A depressão é uma doença que a gente não pode dizer que ela tem cura, que ela tem uma receita, que ela tem uma fórmula. E há pessoas que lidam com ela a vida inteira, tentando controlar essa doença. Quando alguém está com câncer e morre de câncer, a gente consegue compreender o sofrimento dessa pessoa, consegue ser solidário a ela. Agora, quando alguém está com depressão e morre de suicídio, a gente não consegue compreender. Muitos de nós ainda julgam por que fez isso, que fraqueza, não é? E a família também muitas vezes não consegue se perdoar ou acha que podia ter feito diferente. Então, para a gente deixar bem claro, depressão é doença. É uma doença, né? Considerada pelo OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, o mal do século. E aí fez essa junção, né? Da pós-pandemia com essa doença que é terrível, assim, e tá tirando vida das pessoas. Então, por isso, tomar todos os cuidados, identificar que alguém está passando por um momento difícil, procurar ajudar, né? Porque realmente a depressão é uma doença, ela não tem uma cura, assim, mas ela tem um tratamento, a pessoa pode viver normalmente, intervenção com medicamentos, né? Intervenção psicológica, fazer terapia é muito importante. Então, qualquer sintoma que você identificar em algum familiar, algum amigo, até em você mesmo que está fora do comum, é importante procurar ajuda. Acho que essa pandemia veio para nos mudar de todas as formas, né? Todo mundo saiu, né? Nós ainda estamos, mas acho que de alguma forma nós estamos saindo mudados, né? Ou para melhor ou para pior, mas abalados psicologicamente, com certeza, né? Todo esse turbilhão de informações e situações
mexeram com a gente, né? Então, por isso a gente reforça esse cuidado nesse mês. Ana, quem quiser entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, deixa as tuas redes sociais. Então, eu tenho o Instagram, né, profissional, que é Ana Oliver Psi. É só entrar em contato lá. Eu tenho meu telefone para contato também, para agendar consultas, né, ou se quiser marcar uma conversa também. O meu telefone, então, para contato é 549-9970-3308. Então, é só entrar em contato, a gente marca uma conversa, né, para te conhecer melhor, entender a sua demanda. Isso aí. Ana, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Setembro Amarelo, a gente precisa falar sobre isso, e não só em setembro. A gente precisa falar sobre isso sempre. Até a próxima oportunidade, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau.